E aí, para terminar agora, né, falar um pouco do que a gente quer fazer para o futuro próximo, né, para deixar essas plataformas de mapeamento mais úteis para a gente. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente acha que isso é o mais importante, é prover uma interface de busca por rotas. Tá? Então, hoje em dia, dependendo, né, você quer, por exemplo, quero saber quantas rotas existem de Belo Horizonte para Paris. Então, não tem jeito, né, de você receber uma resposta para uma pesquisa desse tipo. Nenhum sistema consegue tratar esse tipo de requisição. Então é isso que a gente quer fazer. Dado uma pesquisa complexa desse tipo, todas as rotas possíveis entre Belo Horizonte e Paris, quero saber quais existem. Então a gente quer fazer um sistema que seja capaz de responder esse tipo de pergunta. Tá? Quais são rotas saindo, né, da RNP, indo até os Estados Unidos e voltando para o Brasil depois? Então, a gente viu um exemplo dessas aqui, né, hoje. Então, quer dizer, esse é outro tipo de pergunta que, se uma pessoa quiser uma rota desse tipo, hoje em dia vai ter que sair testando às cegas até achar uma rota, né, que atende o requisito dele. Então, a gente quer fazer um Google Routes, né, dada a característica que você quer, né, o sistema vai te dar a resposta. Olha só, conheço essas rotas aqui que satisfazem as características que você pediu. Então, para a gente fazer isso, tem um desafio aí que é fazer uma previsão de rotas. Tá? Se a pessoa chega lá e pedir, por exemplo, rotas que saem, né, da RNP, vão até os Estados Unidos e voltam ao Brasil depois, você não pode sair fazendo 1 milhão de medições só para responder essa busca. Tá? Você tem que ter pelo menos uma noção ali de quais medições você vai fazer para conseguir responder a busca que a pessoa fez. Então tem esse processo de previsão aí, né, que a gente tem que pensar para saber quais medições vale a pena executar. A outra coisa que a gente quer fazer é integrar as plataformas existentes. Então hoje em dia todo mundo que vai fazer medição, né, de topologia da internet usa 1, 2 plataformas e aí desperdiça todos os dados, né, que estão disponíveis nas outras plataformas. Então uma coisa que a gente está querendo fazer, a gente ainda só integrou 2, mas uma coisa que a gente espera fazer é integrar várias plataformas. E a gente vai ter mais dados, né, para utilizar. E por último, uma coisa que a gente já vem fazendo há um tempo é estudar como a gente agenda as medições ao longo do tempo. Então imagina que a gente tem uma certa quantidade de sondas que a gente pode mandar por segundo. E aí, aonde que a gente tem que mandar essas sondas, né, para manter o mapa da topologia mais atualizado possível, né, dadas as restrições ali de sondagem. Tá? Então a gente tem que ver se os caminhos estão estáveis, se os caminhos estão... a gente manda mais sondas neles. Se um caminho está muito estável, não precisa ficar mandando muita sonda, é como fazer esse direcionamento, né, rastrear as mudanças ali. E outra coisa é como descobrir enlaces, redes e roteadores novos. Então a gente pode ter já mapeado parte da rede, pode ter um pedaço da rede que a gente não conhece. Então como que a gente identifica esse pedaço da rede que a gente ainda não descobriu? Né? Como é que a gente faz o mapeamento dele? Então é outra coisa que a gente está querendo estudar. Então é isso daí, tá? Obrigado pela atenção. E se vocês tiverem perguntas, vai ser um prazer responder. Ok, a pergunta dele é como que a gente vê o processo, né, de prever rotas e de responder queries, né, buscas por rotas com características específicas em países que têm políticas, né, de controle de tráfego. Os Estados Unidos bloqueiam tráfego P2P, foi o exemplo que ele deu. Outro exemplo seria, por exemplo, a China, né, que bloqueia vários sites, tem o firewall lá, então meio que controla qual tráfego entra e sai. Então, nesse tipo de cenário pode ficar mais difícil coletar as medições. Então, quando fica difícil coletar as medições, fica difícil fazer as previsões também. Então, se a pessoa, por exemplo, fizer uma busca, né, rotas saindo da rede da RNP, o mesmo exemplo, né, Estados Unidos depois voltando, a gente pode ter menos informação, talvez através... né, pode ter menos informações sobre as rotas dos Estados Unidos para responder essa busca. Então, a pessoa buscar, por exemplo, rotas saindo da China e indo para algum lugar. Então, a gente tiver menos visibilidade da topologia dentro da China, a gente vai ter menos informação para responder isso daí. Então, quer dizer, isso daí é um desafio adicional. Se o roteador não responder, a gente não obtém dado nenhum, e pode acontecer aqui também. O que vai ocorrer nesse caso é que, se tem um roteador que não responde, o tracetree ele vai tomar uma atitude pessimista e não vai juntar os caminhos.
ok? Então vamos supor que nesse roteador, se esse roteador não respondesse sonda, a gente vai pegar aqueles asteriscos lá, né? Nessa sonda azul e nessa sonda vermelha. Então a gente não obteve dado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o azul e o vermelho aqui em cima de novo, até ele efetivamente achar o mesmo IP, aí é que ele faz o merge, entendeu? Então os roteadores que não respondem sondas, eles comprometem, né? Vai tornar esse método menos eficiente, porque a gente não consegue fazer o merge quando tem esses roteadores. Sem contar, claro, que a informação está faltando. Tudo bem, eu não entrei no detalhe do DNS, né, durante a apresentação. Deixa eu só voltar aqui no traceroute. O que acontece é o seguinte, o roteador, no caso aquele Cronos lá em cima, lá é o primeiro roteador que está depois do meu computador. Ele sabe qual que é o próximo roteador no caminho, ok? Só que os roteadores, todos eles funcionam só na camada de IP, é tudo IP, não tem nome nenhum nesse processo de encaminhamento do pacote, é tudo 150.6491, ele sabe que ele tem que mandar para o 150.64.1641, ok? É tudo IP. Esses nomes que estão aparecendo aqui à esquerda, isso é totalmente independente do processo de roteamento. Então, DNS e rota totalmente disjunto. O DNS é o serviço de nome, tá? Ele permite você, dado um nome, calcular o IP, né? A gente fez lá em cima para pegar o facebook.com, transformar naquele 173.252.126, e ele permite, dependendo de como ele está configurado, você, dado um IP, saber qual que é o nome daquele computador, que é o que o traceroute faz para preencher aquela coluna dos nomes ali. Então o traceroute, né, você pode rodar ele, como é que fala? Só nível de rede mesmo, ele só vai te dar os IPs. Só que mostrar só os IPs aqui a gente não consegue concluir muita coisa. Então eu rodei com o nome também, mas isso daqui é independente do processo de rota, ok? Então assim, é duas coisas distintas. Se o seu computador conversou com o Cronos, como é que o Cronos sabia a ordem toda? Não, o Cronos não sabe, o Cronos só mandou o meu pacote para o próximo, que é o 150, 164, 1641. Aliás, uma coisa que eu não expliquei é o seguinte, tá? Acho que vai ver isso que está faltando. O traceroute, o programa, primeiro ele roda e vai descobrir essa sequência de IPs aqui, ok? Então, isso daí é o que a rede fez, né? Os roteadores repassaram, os pacotes foram estourando, as respostas, né, de falha de entrega voltaram, e aí o traceroute, ele tem os IPs agora, ok? Aí ele vai contactar o servidor DNS para transformar o IP em nome. Então, o servidor DNS é outro, é o 150.64.80.80, que nem está no meio da rota. Tá? Então, ele pergunta para o servidor DNS o seguinte, qual que é o nome do 150.64.1641? Ele vai te falar aquele DCC externo 0 lá. Então, o DNS, é por isso que eu estou falando que ele é meio separado, né? A gente mede a rota primeiro, é só os IPs, e aí depois a gente busca, o DNS imagina como se fosse o Google, tá? Você pergunta lá para ele qual que é o nome do IP e aí ele vai e preenche aquela outra coluna ali. Uma outra pergunta seria sobre o reverso. Você falou? Aham. Você falou que você manda alguma coisa, né, a mágica de vocês para que ele bata no servidor no router, Aham. e ele fale o anterior a ele. Aham. O que é essa mágica em si? Essa sonda que a gente manda, deixa eu só chegar aqui, a gente manda, tem várias coisas que ele usa, tá? O que assim, mais funciona, o que dá o maior gás, é uma opção do pacote IP que chama Record Route. Ela vai colocar um espaço de 9 posições no cabeçalho do pacote IP, aonde o pacote ele vai passando na rede e os roteadores por onde o pacote estão passando, eles colocam um IP dele no pacote. Tá? Então, se o caminho da origem até o destino tiver 7 saltos, o que acontece? As primeiras 7 posições a gente enche no caminho de ida, ok? A 8ª posição o destino preenche e aí a 9ª posição vai ser preenchida pelo primeiro roteador no caminho de volta, que é exatamente isso que eu mostrei aqui, ok? E aí esse pacote, como acabou, só tem 9 posições, tá? Aí não cabe mais ninguém, os outros caras aqui não vão preencher nada, vão só entregar o pacote pra gente. A gente descobre o primeiro. Aí agora, em vez da gente mandar o record route pro destino, a gente manda ele para esse outro cara aqui, entendeu? Tem mais umas outras coisas que ele faz também, é muito, se você quiser, me procura depois que a gente conversa. Mais alguma? Oi. Hoje está uma questão da polêmica de pessoas que usam, por exemplo, o Netflix americano, ao invés de usar o Netflix brasileiro. Né? Uhum. Você contorna através do proxy, usando alguns recursos do DNS, talvez mascaramento.
roteador, extensão de... No navegador mesmo eles utilizam esse proxy. Uhum. Às vezes eles não conseguem, às vezes conseguem entrar nas coisas, mas existem alguns sites também congestionados no nosso Brasil, às vezes, por exemplo, um exemplo. INEP, o pessoal às vezes quer entrar, época de inscrição do Enem, por exemplo, né? O pessoal às vezes quer entrar no site, não consegue, alguns conseguem, outros não conseguem. Às vezes usam um furador de fila. Isso é possível, um furador de fila, ou não é possível? Nesse caso do Enem, o problema provavelmente era de carga no servidor. Então, assim, eu não sei, tá? Mas o meu chute, se eu tivesse que dar é que não é um problema de rede. Tá? Imagino que isso deve ser milhões de pessoas tentando acessar o servidor não tem CPU suficiente, disco, né? Ele meio que agachou lá. E aí... Não, ele fica lento. Exatamente. Aí uma pessoa tenta acessar, aquela requisição é descartada. Aí outra pessoa tenta, acaba sendo atendido. Então, assim, não tem muito furar fila, não. Ok? Assim, depois que o servidor já está sobrecarregado, aí ele vai meio que aleatório ali quem que consegue acessar. Tem uma coisa, por exemplo, quando abre para compra de ingresso de show. Tá? Então, quando abre para compra de ingresso de show, tem o pessoal que fica com um robô vendo, abriu, e faz isso a cada, vamos supor, 10 segundos, tá? Aí na hora que abre, ele recebe, né, bipa lá o telefone dele, aí ele senta, vai lá e compra um monte, tá? Então isso daí, mas quer dizer, é outra coisa, tá? Não é exatamente rota. O negócio do proxy que você falou, aí é um mecanismo que é como se fosse um falsificador de origem. Tá? Então, no caso do Netflix americano, né, o servidor do Netflix, esse cara aqui da direita, ele só atende requisições de clientes, né, lá na esquerda que estão nos Estados Unidos. Então, se você tentar daqui do Brasil, você não consegue. Então, o que você faz na hora que você usa o proxy é usar o proxy, um computador que está dentro dos Estados Unidos que vai atuar como se fosse o seu cliente. Então você pede o proxy, olha, pede lá para mim no Netflix e depois me manda, é isso que ele faz. Eu tive um caso engraçado também que é o seguinte, se você sai do Brasil, um site eu consegui acessar normalmente até mais ou menos 2 semanas atrás. Aí esse site ficou super congestionado semana passada e quem morava nos Estados Unidos ou Canadá, aquela região ali, estava com facilidade maior de acessar. No Brasil não tinha uma dificuldade, literalmente não conseguia acessar. Não sei se é por causa dessa perda de pacote, perda de sinal fica fraco, eu não sei se tem alguma referência. Tá, aí tem uma coisa, tá? Eu não sei se é esse o caso não, vou só citar um outro negócio aqui que assim, o pessoal discute bastante, que é a neutralidade de rede. Tá? Então no Brasil, com o Marco Civil da internet, a gente não pode priorizar tráfego, tá? De uma pessoa ou de outra. Mas você imagina que se tem uma aplicação que gasta muita banda, tá? De um enlace, né, que é muito caro para uma certa operadora de rede, essa operadora de rede, ela não tem muitos incentivos financeiros para ficar trafegando aquele tráfego ali naquele enlace caro. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que está todo mundo, sei lá, assistindo vídeo de um site que está lá nos Estados Unidos. E esses dados, eles passam por um enlace submarino que é caro para a rede aqui no Brasil, para a Oi, por exemplo, tá? Então a Oi, ela pode, olha, esse tráfego aqui está saindo muito caro, vou dar uma perda de pacotes nele aqui. Aí fica ruim para todo mundo, ok? O pessoal vai parar de usar e o custo, né, naquele enlace ali diminui, que é o problema da neutralidade, né, dos prestadores de serviço de rede. Então, se um operador no meio da rede decidir avacalhar com algum serviço, né, sei lá, vou diminuir a qualidade de acesso ao Netflix, ele consegue, tá? Ele filtra os pacotes, né? Então isso daí é muito discutido, os operadores podem fazer isso, não podem fazer isso, podem cobrar a mais dos serviços, né? Fazer cobrança diferenciada, então é o problema da neutralidade de rede que pode estar envolvido com isso daí que você falou, tá? Então assim, não estou falando que é isso não, só estou colocando na mesa. Você usa um proxy, você consegue resolver esse problema? Depende de como que a filtragem é feita, né? Se eles estiverem fazendo a filtragem, por exemplo, por endereço de entrega, lembra que tinha aquele slide lá com endereço de entrega? Então, se eles estiverem fazendo o filtro usando o endereço de entrega, aí agora você está usando outro, né? Porque você está conversando com o proxy em vez de conversar com o endereço que eles estão filtrando. Aí você burla o filtro. Pode ser isso. Tá, a pergunta dele é como que fica o mapeamento depois de um dispositivo igual um NAT, tá? Ou um firewall que pode filtrar os pacotes. Imagina você tem uma empresa e aí você não quer que outras pessoas fiquem mapeando a rede dentro da sua empresa.
Tá? Então tem uma limitação do traceroute, isso é de todas as técnicas de sondagem, que é o seguinte: se a pessoa bloquear a sonda que a gente manda, então a gente fica mandando aquelas sondas com TTL reduzido. Se o cara filtrar aquilo ali, aí é um abraço, não vê absolutamente nada a partir daquele ponto. Então, quer dizer, para quem quer fechar a sua rede com relação a esse tipo de sondagem aqui, é relativamente fácil. Tá? E existe. Então, essas empresas aí você não consegue, você chega até na porta, aí tem o firewall dali para frente, você não vê nada. Tá? O que tem de pesquisa é o seguinte: você imagina que tem uma rede igual aqui no UFMG. Tá? O UFMG ela tem um roteador de borda só. Então, esse roteador de borda, sei lá, vamos supor que é o 150, 6411, é o primeiro roteador lá do UFMG. Então, tudo que chega para o UFMG afunila, passa nesse roteador e depois abre de novo, né, para o ISECs, para Fafiche, os vários prédios aqui do UFMG. Então já existe técnica que detecta esse ponto de funil aqui, depois detecta quais são as sub-redes aqui para dentro, ok? Então ele vai meio que saber, olha, depois, a partir desse funil aqui, eu consigo identificar mais ou menos, sei lá, 7 redes distintas, né? Uma que vai para o ISECs, outra para o ICB, outra para Fafiche, entendeu? Então isso daí já tem. Também, assim, técnica que tenta fazer esse tipo de buscar mais detalhes, né, de uma rede a partir desse ponto de entrada aqui. Bom, pessoal, então vamos agradecer ao professor Ítalo.